Vamos diretos ao assunto. Estamos a falar de um evento que, de facto, não tem precedentes na história moderna. A captura de um chefe de Estado em funções, Nicolás Maduro, por uma potência estrangeira. E tudo começa não com uma declaração política, mas com uma operação militar. Um raio de madrugada que basicamente rasgou o livro de regras das relações internacionais como as conhecíamos. Claro que, para além de toda a geopolítica, há o custo humano que começou a ser contado quase de imediato. Os relatos falam de dezenas de vítimas civis e há até o caso de uma senhora de 80 anos, Rosa Gonzalez, que foi apanhada no meio do fogo cruzado perto do aeroporto. Ok, então a grande pergunta é: como é que as coisas chegaram a este ponto? Bem, a justificação oficial do Washington é muito clara. Para eles, isto não é uma disputa política, é, antes de mais, uma operação criminal. E para percebermos a dimensão disto, temos de recuar um pouco. O palco para esta captura foi montado com uma recompensa. E que recompensa? Um valor absolutamente recorde, o maior de sempre oferecido pelos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, ultrapassou até a recompensa por Osama Bin Laden. No fundo, o argumento central dos Estados Unidos é que a Venezuela se transformou num narco-estádio. A acusação é gravíssima. A liderança do país estaria a comandar diretamente uma enorme organização de tráfico de droga. E este é um ponto muito importante. Do ponto de vista da justiça americana, Maduro não é visto como um prisioneiro político. Ele está a enfrentar acusações criminais bem específicas, que, aliás, já vêm a ser preparadas desde 2020. Acusações que o colocam basicamente como chefe de um cartel. Mas, antes de se chegar a esta ação militar, houve uma última tentativa de negociação. Uma tentativa, aliás, desesperada, que mostra bem o quão encurralado Maduro se sentia. E a proposta noticiada pelo The New York Times é verdadeiramente chocante. Resume-se praticamente a isto. Pensemos bem no que estava em cima da mesa. Maduro ofereceu-se para virar completamente a política externa e económica da Venezuela. Estava disposto a entregar o controle dos recursos do país, a cortar laços com aliados históricos, tudo em troca de uma coisa: a sua própria sobrevivência política. A resposta da Casa Branca? Um não categórico. Na altura, a corrente mais dura em Washington não via Maduro como alguém com quem se pudesse negociar. Viam-no como um criminoso foragido. E com isso, a porta da diplomacia fechou-se e fechou-se com muita força. Tudo isto nos leva a uma questão ainda maior. Talvez a questão de fundo. Como é que um país que está literalmente sentado em cima das maiores reservas de petróleo do mundo chegou a este estado de desespero total? A resposta, como se pode imaginar, não é simples. O colapso da Venezuela não aconteceu de um dia para o outro. Foi, na verdade, o resultado de um projeto político muito específico e de um enorme paradoxo económico. E aqui entra uma teoria económica muito interessante, conhecida como a maldição dos recursos. A ideia que, paradoxalmente, países com uma riqueza imensa num único recurso, como o petróleo, acabam por ter mais probabilidade de se tornarem ditaduras. E a Venezuela é, infelizmente, um exemplo de manual. A mesma riqueza que devia ter trazido prosperidade acabou por financiar um sistema que levou o país à ruína. Vejamos os números, que falam por si. Durante os governos de Chávez e depois de Maduro, a petrolífera estatal, a PDVSA, foi praticamente destruída pela corrupção e pela má gestão. A produção caiu a pique, para apenas um terço do que já foi. E as consequências foram brutais. Colapso económico total, uma hiperinflação que fez o dinheiro não valer nada e um êxodo humano sem precedentes, com mais de 8 milhões de pessoas a fugirem do país. E isto traz-nos de volta ao ponto de partida. Maduro está agora sob custódia dos Estados Unidos e o seu futuro imediato vai ser decidido não na arena política, mas nos tribunais americanos. O processo legal, aliás, já arrancou. Ele já foi fichado. Impressões digitais, fotografia, o procedimento normal. O próximo passo é ser presente a um juiz em Nova Iorque. Aí vai ouvir as acusações formais e terá de se declarar culpado ou inocente. A partir daí começa um julgamento que, sem dúvida, vai ser histórico. E não se trata apenas da liberdade dele. As consequências financeiras já são bem reais. O Departamento de Justiça americano já avançou com o arresto de bens ligados a Maduro e ao seu círculo próximo. Estamos a falar de um valor a rondar os 700 milhões de dólares, entre jatos privados, veículos, propriedades. E no meio de tudo isto, chegamos à questão final, e talvez a mais importante. Porque enquanto o destino de um homem vai ser decidido numa sala de tribunal em Manhattan, o que acontece ao destino de 28 milhões de venezuelanos? O que acontece a um país inteiro esvaziado por anos de crise? Essa é a grande incógnita.